Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da sensibilidade, da hipersensibilidade, né? Qual o conselho eu daria para uma menina, um menino, né, uma criança? O que eu falaria para essa criança que tem uma hipersensibilidade? Eu diria para ela confiar no coração dela, eu diria para ela procurar deixar a chama do coração dela sempre acesa, não se deixar envolver pela maldade dos adultos. Muitas vezes os adultos, na tentativa de ajudar, acabam incutindo mesmo a ideia na criança de crítica, de julgamento, de que ela não é boa o suficiente, que ela não é amada por quem ela é, que se ela for boazinha, ela tem sim o amor dos pais, mas se ela for ela mesma, porque ninguém é essa boazinha que se tanto prega na nossa sociedade, ela acaba sendo excluída e não amada. Isso é uma coisa que a criança não suporta, é demais para ela, é a sensação de não se sentir amada, principalmente por quem ela considera importante, que são os pais, as tias, as professoras e mesmo os amigos. Então, eu diria para ela ser forte, para ela não se deixar envolver, para ela ser mais forte do que esse mundo muitas vezes cruel com a criança, que ela não pegasse de exemplo os traumas, as coisas ruins, mas tudo o que acontecesse na vida dela, ela tivesse a capacidade de transformar em coisa boa dentro dela. Que não importasse o que fizessem com ela, se dentro dela ela não deixasse entrar a maldade, se dentro dela ela não deixasse entrar nada de ruim, né? Preservasse o bem dela. E isso é uma coisa bacana de falar para a criança, que dentro dela é bom, tá tudo bem, e que é importante ela preservar esse bem, que o mundo muitas vezes quer retirar a qualquer custo, né? Nesse mundo umbralino que a gente vive o tempo todo a gente é testado para ser retirada a coisa boa da gente, mesmo adultos. Né? Quantos desafios, quantas surpresas, quantas decepções, quantas frustrações que acabam tirando a gente do eixo. Inclusive, essa dificuldade na frustração é um sintoma de uma necessidade maior de atenção no bem de si mesmo. Quanto mais a gente se frustra com o não alheio, com a adversidade, mais a gente precisa se voltar para a gente e manter a integridade do bem dentro da gente. O que é a integridade do bem? É aquilo que faz bem, aquilo que te faz bem. Aí você vai falar para mim, mas me faz muito bem ver outra pessoa sofrer. Isso é uma mentira, ainda mais para uma criança. Para ela se sentir bem vendo o outro sofrer, é sinal de que já foi extrapolado o limite dela de bem e ela se envoltou pela maldade do mundo, ela já se contaminou. Infelizmente, ela não conseguiu e sucumbiu aos adultos ao redor, porque são os adultos que ensinam elas a serem assim. Os adultos e os amigos próximos. Então, o que a gente observa é que quanto mais essa criança ela tiver uma pureza maior, uma capacidade de manter esse equilíbrio interno, mesmo diante de uma negativa, diante de uma ideia diferente, de uma multiplicidade de pensamento, de uma multidisciplinaridade de situações, de pessoas, de circunstâncias, de conhecimentos, né, de uma pluralidade. Quanto mais ela for capaz de lidar com isso tudo, melhor ela vai se sentir, mais ela vai se manter na própria integridade.
Só que é uma coisa interessante que ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver também um porto seguro dentro de si, o que é uma raridade numa criança. O que precisa ser ensinado para essa criança desde o berço, né? Que essa corregulação que a mãe, o pai, as pessoas que cuidam, que amam essa criança, fazem com ela, dela ir aprendendo a fazer por si. Quanto mais a gente é capaz de corregular as emoções dessa criança, mais ela vai ser capaz de se autorregular. E isso é um treino, é uma atividade constante que precisa ser feita 24 horas por dia com a criança. Então, é sempre ela ter esse respaldo de corregulação. É sempre a gente, como adulto, manter a integridade dela, o bem dela, não poluir ela com crítica, não poluir ela, fazendo ela se sentir péssima, como se ela fosse a pior criatura do mundo, como se ela fosse uma burra, uma idiota, né, que não soubesse viver. Essas coisas que a gente vê que acontecem muito. Então, a partir do momento que ela tem uma corregulação bacana, que ela tem uma corregulação que ajude ela a manter a integridade dela, ela vai aprender a fazer isso por ela. E isso, de longe, é egoísmo, de longe, isso nada a ver, nem egoísmo, nem autoobsessão. A criança conseguir ser capaz de manter o bem dentro dela é a melhor criação dos mundos. É a melhor criação dos mundos, porque é uma criança que não está ferida, uma criança saudável e feliz, ela só faz o bem, ela só quer o bem, ela quer o bem dela e o bem das pessoas. Nessa excelência dela, ela só consegue ser cooperativa, ela só consegue ser colaborativa, amorosa e extremamente solidária. Então fica aí a dica, né? Quando a gente olhar para uma criança, e principalmente se essa criança for nossos descendentes, de alguma forma a nossa influência vai atuar nessas crianças, lembrar de manter a integridade dela, até para dar a bronca, separar o erro que ela fez dela própria como ser humano. Então é essa mensagem que eu queria passar. Um beijo para todas, para todos e até a próxima.